Quando me dizem, vem por aqui, eu olho com os olhos laços e cruzo os braços e nunca vou por ali. Esses versos são de um dos poemas mais famosos da literatura portuguesa, Cântico Negro, de José Régio. Hoje eu vou ler esse poema e depois vou falar um pouco sobre ele. Porque não é só um poema bonito, ele é um manifesto, ele é um grito de independência, uma declaração de guerra contra a mediocridade. Você lendo esse texto, você vai perceber que tem alguma coisa de Belchior nele ali, e eu acho que o Belchior deve ter bebido um pouco dessa fonte. Então, vamos ao texto. Vem por aqui, dize-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, de que seria bom que os ouvisses quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaço, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade. Não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se o que eu busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vens por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como os farrapos, arrastar os pés sangrentos por aí. Se vim ao mundo foi para desflorar florestas virgens, para desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. Mas o que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis impulso, ferramenta e coragem para me derrubar os meus obstáculos? Corre em vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos e as torrentes e os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes teto, tendes regras, tratados, filósofos e sábios. Eu tenho somente a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura. Sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é o que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nem principio nem acabo, eu nasci do amor entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou e é uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou. Sei que não vou por ali. Cântico Negro foi publicado em 1926 no primeiro livro do José Régio, chamado Poemas de Deus e do Diabo. O José Régio, na verdade, é o pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira. Nascido lá em 1901, na Vila do Conde, este é um poema considerado um poema manifesto, porque ele reúne temas centrais da obra do Régio. A religiosidade, o conflito entre Deus e o diabo, a solidão da escolha individual. E o detalhe desse poema é que ele foi publicado ali no mesmo ano que começou a ditadura militar em Portugal, que depois ia virar Estado Novo e Estado de Salazar. E era um tempo assim de cerceamento de liberdade, de censura completa, de medo nas ruas. E o Régio vem e escreve esse poema que diz: eu vou pelo meu caminho sozinho. O eu lírico não diz assim, eu sou melhor que vocês neste poema, né? Ele diz, eu não vou por aí. A recusa é uma forma de afirmação. Ele não precisa mostrar o caminho dele, basta ele não aceitar o caminho dos outros ali. Quando ele diz de ironia e cansaço, ele diz lá, os olhos com os olhos laços, olhos com os olhos laços, olhos cansados. A ironia lá, sim, mas há também um cansaço genuíno. Ele já ouviu tantas vezes, venha por aqui, que nem tem mais energia para se irritar. Ele só cruza os braços. E esse cruzar os braços leva ele a um caminho solitário.
E o poema termina com uma imagem bem forte, assim, né? Que o eu lírico, ele tá caminhando sozinho, pelo menos pra mim, assim, parece que ele tá caminhando sozinho na noite, sem saber o que ele vai encontrar, mas ele caminha. Porque ele quer caminhar, mesmo sem saber o destino, e é melhor do que ficar ali parado ou seguindo os outros. O que o Régio tá dizendo, assim, que eu entendi, se não for isso, eu gostaria que vocês comentassem ali depois pra gente poder fazer uma discussão. O que o Régio está dizendo é: a fé não está em saber o caminho, a fé está em andar, mesmo sem a gente saber para onde, não é? Uma curiosidade sobre o José Régio, que ele tinha um irmão que também usava um pseudônimo de Júlio Régio, e os dois viviam numa casa nessa vila onde eles nasceram, lá na Vila do Conde, e essa casa hoje ela é um museu, e dizem que ele só escrevia à noite. Ele tinha a vida dele durante o dia e só tinha tempo para escrever à noite. E era no mesmo quarto onde o irmão dele pintava. E ali eles ficavam conversando sobre arte, sobre Deus, sobre diabo, sobre alma, sobre grandes temas, né? E tanto que a casa está lá até hoje, virou um museu para visitação, é um lugar bem legal para conhecer, vale muito a pena ir lá. E para encerrar então, esse Cântico Negro, ele é um poema curto, mas ele cabe assim uma vida inteira nele. Quantas vezes a gente ouve, né, vem por aqui e vai só para não ficar sozinho, quantas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, né, para não ser julgado. O Régio não diz o caminho é difícil. Ele também não diz que o caminho difícil é o certo. Ele só diz que é o dele e que por ser dele vale a pena. Então, já falei, né? Então comenta aí embaixo se você já teve que recusar um vem por aqui para seguir o próprio caminho, se você conseguiu fazer uma ligação desse texto aí com a música do Belchior, quando ele diz lá, saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. E esse foi então um episódio de hoje, um episódio bem curtinho, onde eu falei com vocês já que eu vou ler, uma semana eu vou fazer a leitura de um texto clássico, que vai ser um podcast mais elaborado, ali de 30 minutos a 1 hora. E nos intervalos entre os clássicos, tanto os clássicos internacionais quanto os clássicos brasileiros, eu vou colocar alguns contos comentados, que pode ser contos meus ou pode ser contos de autores que eu conheço, contos já famosos ou poemas famosos, e vou fazer ali alguns textos sobre esse tema, sobre esse texto que a gente vai estar trabalhando ali naquela semana, tá? Então, da semana passada eu coloquei um conto autoral, que foi o Mais Feliz, Mais Produtivo, um conto meu. E hoje eu trabalho com esse texto aqui do José Régio, que é o Cântico Negro. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, como sempre uma boa leitura, uma boa escuta, e espero vocês na próxima. Muito obrigado.